falar hoje aqui no canal sobre moradia, sobre aluguel de imóveis quando vocês chegarem na Europa. Antes disso, eu preciso da colaboração de vocês. Se inscrevam no canal, que vocês sigam as redes sociais, que vocês compartilhem os vídeos, que vocês ativem o sininho, participem, façam perguntas, tenham interação para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar o conteúdo. Falando do tema de hoje, moradia, é muito importante vocês terem consciência, né, de que é um mercado novo. Existem diferenças do mercado europeu e aí muito também de cada país, tá? Não só com expressões, como culturalmente, tá? Mas uma coisa que existe em todo lugar é se tomar cuidado, né? Existem pessoas que se aproveitam e sabem da situação de um imigrante que está chegando sem respaldo e podem se aproveitar disso. Então todo cuidado é pouco, tá? É uma orientação, né? Tem que ter cuidado. Outra coisa importante é pesquisar muito, né? Então vocês vão pesquisar quando vocês ainda estiverem no Brasil. Tem os portais, se vocês baterem no Google, vão ter os sites de comercialização de imóveis e de locação de imóveis, tanto em Portugal como na Espanha, tá? Alguns sites são comuns nos dois países e tem sites que são regionais, tá? Mas voltando no que eu falei anteriormente, é importante que vocês pesquisem, que vocês busquem, que vocês tenham atitude para quando chegar no novo país vocês estarem preparados, terem bagagem para poder resolver as coisas e não depender de ninguém, tá? Futuramente eu posso passar uma lista com os sites, links, mas como eu falei, o mais importante é vocês terem a ideia, saber como fazer e executar, tá? Que eu dê as coisas de mão beijada para vocês não é interessante para o futuro de vocês e para o projeto de vocês. É importante que vocês façam as pesquisas pela internet, vejam os imóveis, podem se comunicar com os proprietários, mas jamais alugar um imóvel à distância, né? Antes de chegar. Primeiro, você está suscetível a um golpe. Em Portugal eles chamam isso de burla. Você está suscetível a isso. E você não conhece, você não sabe se as fotos são reais, você não tem a perspectiva exata do imóvel, como o imóvel está, você não sabe a região, por mais que você pesquise, você não tem o conhecimento do entorno, tá? Então é importante, quando você for fazer a sua imigração, você faz essa pesquisa e inicialmente você vai chegar com um Airbnb, você vai chegar com um hostel, hotel, com um Booking, né, que são sites de locação temporária ou de residências ou de hotel ou de hostel. Você vai estipular um prazo, 15 dias, 20 dias, uma semana, um mês, aí você se organiza e dentro desse tempo você vai sair, tem que ir a campo, tem que conhecer as regiões, conhecer os bairros. É muito comum aqui terem as placas nos prédios ou até mesmo nos apartamentos, nas janelas. Você faz o contato direto com os proprietários também, tá? É muito importante vocês saberem 2 pontos. Primeiro, chegando num país estranho, os proprietários não lhe conhecem. Então, quase que mundial é você ter garantias financeiras e quando você não as tem, né, as garantias financeiras são holerite, entradas, né, vencimento, prova o proprietário que você recebe mensalmente um salário ou alguma coisa. Você não tendo isso quando chega num país diferente, eles vão te pedir fiador. Né? A substituir o fiador, você pode buscar um seguro fiança ou estar preparado financeiramente para depois antecipar pagamento. Tá? A lei aqui para cada país tem uma regra de depósito, caução, para garantia do proprietário do pagamento dos aluguéis e para danos no imóvel. Mas muitas vezes você efetua um pagamento maior, você paga alguns meses de aluguel devido a você não ter a garantia que o proprietário está pedindo. Muitos não aceitam e muitos estão suscetíveis a aceitar. Eu particularmente, quando cheguei em Portugal, eu fiz um acordo com o proprietário que me alugou o primeiro imóvel. Era um português que viveu muito tempo no Brasil, então tinha
uma certa facilidade, né, pra gente, de entendimento, de cultura, de tudo. E eu fiz um acordo com ele. Eu antecipei 1 ano de aluguel. Em contrapartida, ele me falou: se você precisar sair antes, que a minha ideia era comprar um imóvel, né, nesse 1 ano, fomentar a parte bancária para estar apto a um financiamento e depois buscar a compra de um imóvel. Ele falou: se você conseguir fazer isso antes de 1 ano, eu me proponho a devolver o equivalente. Eu consegui comprar o imóvel com 8 meses. Né? Aí 1 mês para mudança, ele me devolveu 3 meses de aluguel, um pouco menos, teve alguns dias. Mas então é possível se fazer acordos e você tem que ter a consciência e entender que o proprietário precisa de garantias. Eu vejo muito brasileiro reclamando: mas como faz isso? É normal, ele é o dono do imóvel, ele tem que ter garantias. Então você tem que buscar ou respaldo financeiro, fazendo antecipação de rendas. Tá? No meu caso, foi 1 ano, foi um acordo que eu fiz, eu senti confiança no proprietário, eu tinha o dinheiro para o projeto, então para mim mudava muito pouco antecipar ou não. Existe o risco, lógico, mas eu estava dentro do imóvel. Mas você pode ofertar 3 meses, 4 meses, 6 meses, é uma questão de acordo. Existem os seguros fianças que eu comentei, que você vai pagar para o banco ser o seu avalista, e alguns proprietários sabedores da posição e da circunstância de um imigrante, eles aceitam sem nenhum tipo de garantia. Provavelmente são imóveis inferiores ou em locais ruins ou com valores mais altos do que o mercado. Né? Ninguém faz nada de graça. Tá? Então você tem que ter esse entendimento de que se você tiver muita facilidade, você está perdendo de algum lado. Então, né, o que a gente fala do projeto estar bem estruturado ajuda muito nessa hora. Né? As pesquisas que foram feitas, você sabendo, curiosidades de alugar um imóvel, tanto por exemplo em Portugal. Em Portugal você não trata como eu quero um apartamento de 1 dormitório, 2 dormitórios ou 3 dormitórios. Eles entendem o que você está falando, mas eles utilizam a tipologia. Então, T1 equivale a 1 dormitório, T2, T3, T4 e assim sucessivamente. Então é o T, a letra T, e o número dos dormitórios que você quer. É muito comum também você encontrar imóveis, eles colocam T2 mais 1, T1 mais 1, que seria um quarto pequeno, sem janelas. Um escritório, é um espaço pequeno, mas que normalmente cabe uma cama, um guarda-roupa, alguma coisa, porém sem janela para a rua. Tá? Então eles estipulam T mais 1, T1 mais, T2 mais. Também é opção. Você tem que estar muito atento ao bairro, à região que você vai estar. Eu vejo muita gente falando: eu vou sair da região central, vou me afastar, vou ficar num pueblo, no caso aqui da Espanha, ou numa aldeia, que são lugares muito pequenos, cidades bem pequenas, para baratear o custo do meu aluguel. Porém, você tem que pôr na conta que você vai ou gastar com o trem, ou gastar com o metrô, ou com uma condução, com combustível. Se você estiver numa região mais central, você não precisa ter o carro, aí você também não paga os impostos relativos ao carro. Então é uma questão de fazer conta. Muitas vezes essa opção de se afastar para pagar mais barato, sendo que quando você se afasta, você está longe do centro urbano e a dificuldade de emprego vai ser maior. Tudo é relativo também ao projeto, como você vai vir, tá? Mas vamos supor que você seja um trabalhador ou um empreendedor e dependa dos grandes centros para poder gerar renda. Então, você se afastar nem sempre é a melhor opção. Tá? Você tem que fazer essa conta. E também o tempo que você demora, que para gente que está no Brasil, em grandes capitais, em grandes cidades, isso é minimizado, porque você tem muito trânsito, muitas distâncias. Por exemplo, eu sou de São Paulo, você às vezes para ir de um bairro para outro, de uma região para outra, você demora 1h30, 2 horas. E as coisas aqui são muito perto. Então, às vezes, em Portugal, você está na cidade do Porto e vai para a cidade de Braga, são 30 e tantos minutos de carro, são 45 minutos de trem. Então, assim, não é nenhum absurdo. Eu conheço muita gente que mora em Braga e trabalha no Porto. Assim acontece também na região de Lisboa, mas tem que entender isso. Você vai demandar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você tem o custo, um bilhete mensal de trem circula na faixa aí de 70 e poucos, 80 e poucos euros o mês. Então você põe na ponta do lápis, muitas vezes o que você está economizando no aluguel,
muda muito pouco para se você tiver próximo. Você às vezes gasta um pouquinho mais estando próximo, ganha tempo e ganha qualidade de vida. Então tem que ter esse entendimento de que nem sempre o mais barato é melhor, ou o distanciamento, né, vai te favorecer. É importante você ter noção disso, de não precisar morar no centro também, tá? Eu vejo aqui, eu vivo em Madrid hoje. As pessoas falam, eu quero... Você está longe do centro? Não, eu particularmente não estou longe do centro. Também não estou muito perto, estou a cerca de 6, 7 quilômetros do centro. Muita gente questiona isso. Mas até onde o centro da cidade é importante para você? Né? O importante para você é aonde você, teoricamente, vai ter que se deslocar. Então, se você tiver um trabalho numa região X ou Y, isso se torna indiferente, tá? Então, são detalhezinhos, né? Questões culturais, como a tipologia. Uma outra curiosidade, em Portugal, o proprietário ele é chamado de senhorio, né? As pessoas tratam o proprietário do imóvel como senhorio. Pra a gente soa estranho, né? Lembra, sei lá, escravidão, alguma coisa assim. Como eu falei, a língua portuguesa, eles entendem o que você está falando, porém você tem que ter isso tudo é pesquisa, isso tudo é conhecimento. Você vai buscar no Google, vai buscar nos grupos mais informação do que eu estou trazendo, tá? Então você pinça alguma coisa daqui, alguma coisa dali, e você acaba tendo uma gama maior de informação para o seu projeto, tá? Então, pontos cruciais: não alugar antecipadamente, tá? A chance de você sofrer um golpe, alguma coisa, é grande. O risco de você não gostar e você ter problemas com o imóvel também é enorme. Então, você se organizando, chegando através de um hotel, de um hostel, alguma coisa assim, e indo na rua, você pode tanto ter a oportunidade, para uns é vantagem, para outros não, de você tratar direto com o proprietário, ou se for para fazer alguma coisa à distância, se você estiver predisposto a isso, também pesquisa. Você busca as grandes redes de imobiliária, como Centro e 21, existem uma gama. Você vai fazer pesquisas na internet e eles vai apontar para você as maiores de Portugal, as maiores da Espanha. Muitas você vai conhecer pelo nome, e aí você fazendo uma pesquisa rápida, quando você trata com uma empresa dessa, a garantia é muito maior, tá? Mas lembrando, você pode ter uma garantia relativa ao pagamento, a um suposto golpe que você possa tomar. Existem muitos brasileiros que chegam e o imóvel não existe, ou a pessoa alugou para outro, e aí, enfim, você, além da dificuldade toda, né, de chegar e não querer ter problema, você não entende da lei, você não conhece nenhum advogado, e as pessoas, né, quem é local, mesmo que não seja o português ou não seja o espanhol, que seja um brasileiro mesmo que já viva lá, ele já está habituado, ele já sabe as leis, ele sabe como fazer. Então, quer dizer, você vai ter muita dificuldade até para brigar com essas pessoas, que já não é o ideal, né, se você chegar tendo problema. Então, não faça isso nunca, tá? E você tendo essa pesquisa, essa curiosidade de buscar as coisas, te facilita muito. Aluguéis, você, por regra, tá? Você tem que, normalmente você tem que pagar de 2 a 3 aluguéis antecipados, chegando numa condição com emprego, ou com alguma renda, ou um fiador, ou seguro fiança, alguma coisa assim. Você tem que ter em mente que, muito provavelmente, você vai multiplicar por 2 ou por 3 o valor do seu aluguel, é o que você paga inicialmente. Calção, esse tipo de coisa, a hora que você for sair na vistoria, estando tudo ok com o imóvel, eles vão te devolver. A condição do imóvel tem que constar em contrato. Se você pegar o imóvel pintado, em bom estado, você tem que assim o devolver. Se você pegar ele ruim, você tem que tomar cuidado, né, para não estar no contrato que você tem que devolver ele em perfeito estado, né? Muita gente acontece isso, chega, o imóvel está, entre aspas, deteriorado, e o contrato exige que você devolva o imóvel. Então aí a pessoa começa a te exigir um monte de coisa. Muito, muito importante prudência para isso, e estudo, tá? De locação. E você também ter em mente que você pode, se você puder ou se você quiser, se privar um pouco no começo. Então, o primeiro ano
de aluguel, se você puder pôr isso no seu planejamento, você optar por valores mais baixos, de repente por lugares alternativos, para que você tenha esse tempo de um ano, né? Ou até, se for possível, como eu fiz antecipação de aluguel, eu poderia ter proposto para o proprietário 6 meses de aluguel antecipado para a gente voltar a negociar depois de 6 meses. Seria uma atitude prudente. O lugar era bom, eu achei que não precisava. Mas é uma opção. Você tem esses 6 meses para entender se é ali que você quer viver. A partir desses 6 meses, você ou renova ou busca um segundo local. Você vai buscar alternativas. Então também é interessante você tentar contratos de curto prazo para você entender se é realmente ali, se o lugar te agrada, se a vizinhança te agrada, porque você vai se deparar com diferenças culturais e questão de, se você tem que se deslocar de trem ou de carro, o que é mais fácil para você. E como eu falei, você está chegando, você não conhece nada. É uma alternativa bem interessante, você firmar contratos mais curtos. Principalmente quando você antecipa pagamento, alguma coisa assim, você estipula esse prazo em cima da antecipação que você fez. Tá? É uma dica que eu dou. Alugar imóveis mobiliados também é uma alternativa para que você tenha tempo com calma de ver o que você quer, E aí num segundo imóvel você de fato vai num IKEA, que é uma loja muito grande aqui, que você acaba comprando de tudo. Existem os grupos de coisas de segunda mão, pessoas que chegaram e estão tendo que voltar e que não se planejaram, e muitas vezes estão vendendo coisas novas. Existem N opções, mas também é uma opção você buscar um local mobiliado para que você, com calma, busque suas coisas, e não tenha que chegar num imóvel na correria de hotel e mudança, e aí nesse pouco tempo você buscar as coisas. A tendência, tudo que você faz de forma rápida, a chance de erro é maior, tá? Então tudo isso, pensa antes, anota numa planilha, põe no papel, ponto a ponto, e vai pontuando, estudando, buscando, analisando as suas alternativas, tá? Como eu falei, eu firmei um contrato de um ano, eu comprei os meus móveis. Quando eu comprei os meus móveis, eu pensei que eu provavelmente iria sair, então a escolha dos móveis foi pensada numa mudança, se eu talvez tivesse um espaço menor. Então, comprou uma estante, eu comprei um móvel que eu poderia colocar rodinhas nele, um rack para televisão. Porém, se o outro lugar que eu fosse não comportasse, eu podia pôr essa televisão de repente pendurada num suporte na parede, e esse móvel, eu não coloquei as rodinhas nele, eu podia posicionar ele na horizontal ou na vertical, e eu mudava a utilização desse móvel dentro de casa, e eu tinha alternativas. Então eu busquei um sofá de 3 lugares, mas eu não busquei uma poltrona, busquei uma cadeira. E aí você imagina, se eu tiver menos espaço, e aí você vai se adequando, porque eu realmente mudei. Quando eu comprei o meu apartamento, eu saí de um apartamento de quase 100 metros para um apartamento de 87 metros. A diferença não é muito grande, mas você perde às vezes algum espaço. Eu particularmente, nesse apartamento que eu comprei, eu tirei a parede da cozinha, e isso favoreceu o espaço. Eu poderia ter tido móveis maiores, Então, mas de novo, prudência e cuidado nesse momento inicial, não cometer loucuras, não fazer nada por impulso. Quando você não está pensando em real, você tem o seu dinheiro convertido para o euro e você está pensando em euro, você tem surpresas, porque as coisas são acessíveis, o poder de compra do euro é muito grande. Então você tem que tomar cuidado com isso também. De novo, fazer as pesquisas, porque às vezes você acha, isso aqui está super barato no Brasil, isso aqui é muito mais caro, mas na realidade deles, isso não necessariamente é barato. Às vezes você está pagando caro. Então pesquisa, repensa, vá 2 vezes no local, busca outra alternativa, pesquisa esses sites de itens de segunda mão, que aí você consegue fazer a coisa com mais clareza, E a ideia hoje era dar um panorama geral, passar alguma coisa bem
bem geral da coisa, tá? Depois eu vou entrar em temas específicos e vou pôr para vocês questão, olha, né, leis específicas do aluguel, postura com o proprietário, segmentar melhor a informação, tá? Como é o primeiro vídeo que eu falo sobre moradia, é uma visão geral e uma orientação para que vocês estejam sempre atentos e que vocês pensem muito antes de fazer as coisas. É contraditório isso, tá? Mas é muito comum e a gente no começo comete esses pequenos erros e fala, putz, eu perdi a chance e tal. Os imóveis, é difícil alugar um imóvel em Portugal. Não, em tese eu não acho que seja difícil alugar um imóvel em Portugal. O problema é que os imóveis eles somem muito rápido, né? As pessoas que vão ver, muito provavelmente aconteceu isso, né? Você foi ver um imóvel e fala, pô, eu gostei, não, mas eu tenho mais 2 para visitar e amanhã eu quero ver mais 2, 3 e eu não vou fechar agora porque eu posso me arrepender. Aconteceu muito com a gente. A gente ia, via o imóvel, gostava, falava pro corretor, olha, te dou uma resposta. Passava 2, 3 dias a analisar, pô, aquele lá era o melhor, né? Quando você volta ele já foi alugado. É muito dinâmico, porque principalmente em Portugal, nas grandes cidades, você tem os imigrantes chegando e as pessoas ficam com receio, querem resolver a vida rapidamente, e os imóveis, né, somem. A pessoa deu o sinal, você já não consegue mais. Pode haver desistência, tudo. E isso aconteceu com a gente, né? De ligar, pô, ó, eu vou, mas agora eu já aluguei. Então eu lembro que quando a gente alugou esse primeiro imóvel, conversei muito com o corretor, chamei minha esposa de canto e falei, olha, não é o ideal, falei, mas tá legal, o bairro é bom, não é exatamente o que a gente quer. Tem essa questão do proprietário já ter vivido no Brasil, isso vai facilitar muito a nossa negociação com ele. Conversei com o corretor, falei para ele fazer a proposta, ofereci um valor mais baixo do aluguel, porém antecipação dos pagamentos. Alinhou, eu já dei o sinal e aí marcou uma reunião com o proprietário depois. Mas antes de eu fazer isso, eu tinha em tese perdido 2 imóveis porque eu deixei para o dia seguinte ou para 2, 3 dias, quando eu ligava já não existia mais. E curiosamente o corretor, fiquei batendo papo com ele, como ele viu que o proprietário morou no Brasil muitos anos, tal, a gente ficou conversando ali algumas vezes que eu fui na imobiliária e acho que no segundo dia que eu tinha feito o depósito ele comentou que havia isso. Ele falou, pô, você deu sorte, porque o imóvel já tinha 2 pessoas interessadas, inclusive uma se propôs a deixar um sinal comigo para se você desistir, se você tiver algum problema, ele já está na fila. Né? Então, assim, é muito importante que você tente ter, né, uma visão muito ampla do imóvel e tome decisões rápidas. Tá? Como eu falei, se você pensar num período mais curto, ou no mesmo que seja um ano, de contrato, alguma coisa, e não pensar, pô, mas não um arrependimento, pensar que é provisório, né, que é transitório, que você vai ficar naquele imóvel ou não por um período X. Tá? E aí você, pô, é satisfatório, tá legal, gostei, me atende muito bem, de repente é interessante você fechar do que tentar ficar procurando o imóvel ideal, que pode demorar para aparecer, e aí a coisa vai protelando e muitas vezes você tem que pagar mais caro, porque, né, você perdeu algumas oportunidades. Então, olhar muito o macro, né, tudo que você tem em volta, a condição, para tomada de decisão. Tá? E é muito comum e muito importante isso, o time. Né? As coisas acabam acontecendo muito rápido nesse mercado de locação de imóvel. E também, se o imóvel não acontece isso, é um imóvel que está ali há muito tempo e não aluga, alguma coisa tem. Né? E aí você tem que se ater muito, é muito importante, não só para o imóvel, para tudo em outro país, é você observar a ação e a atitude de quem vive no país. Sei que é difícil, você está chegando, você não vai ter contato, mas muitas vezes se você estiver numa imobiliária, ou se você for numa visitação e tiver portugueses, no caso, ou espanhóis, pessoas locais visitando o imóvel antes de você, ou depois de você, se você puder observar, dar um tempinho, de repente falar para o corretor, não, pode mostrar, aí entra, né, contraditório, você fala, pode mostrar na frente, a pessoa pode gostar e tal, mas é interessante, se você tiver a oportunidade de observar, de repente você vai numa imobiliária, tem portugueses conversando com o corretor, alguma coisa, xereta mesmo, fica ali ouvindo, capta
a maneira como eles agem, as perguntas que eles fazem, né? Que aí você consegue captar melhor a dinâmica do mercado local. Tá? Em cima desse mesmo vídeo, tem dúvida? Eu fui repetitivo, eu entrei em assuntos que não foi interessante? Comenta. Faltou alguma coisa? Me pergunta nos comentários. Se não der para fazer o comentário às vezes no YouTube por algum motivo técnico, vai nas redes sociais, tem o linkzinho ali, questiona, pergunta, eu com certeza vou te responder. Eu posso ser mais direto e mais assertivo na sua questão, tá? Então, mais uma vez, é importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês sigam as redes sociais, tá? Que vocês ativem o sininho, que vocês compartilhem os vídeos e que vocês interajam, tá? Que vocês me questionem para a gente aperfeiçoar e melhorar o material que vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Isso foi um apanhado geral. Aos poucos eu vou inserir vídeos mais específicos com assuntos mais pontuais sobre o tema de moradia, tá? Inclusive eu tenho a expertise, tenho o conhecimento de comprar um imóvel em Portugal e vender o imóvel em Portugal, que eu comprei ele financiado e agora recentemente eu vendi esse imóvel. Também vou passar essa experiência para vocês em outros vídeos, não só do aluguel, tá bom?